Hoje eu quero compartilhar com vocês um único versículo do capítulo 21 do Evangelho de João. Peço que você abra a sua Bíblia. O Evangelho de João, capítulo 21. Eu quero ler apenas um versículo e meditar com vocês esse único versículo. Só lembrando que semana passada nós introduzimos uma série de mensagens intitulada A Escola de Deus. Entendendo que a nossa vida com Deus é uma escola e que a gente tem tanta coisa para aprender com Deus, eu percebi que há várias áreas da nossa vida em que a gente precisa dar atenção. São matérias que Deus matricula a gente e que a gente precisa aprender. A gente precisa focar nelas. Semana passada nós falamos a respeito do serviço, que Deus matriculou a gente nessa matéria do serviço e que nós precisamos servir com ousadia, com autoridade na mensagem que nós levamos. Falamos também sobre o quebrantamento. Deus matriculou cada um de nós na matéria do quebrantamento. E Ele quer trabalhar em nós, no nosso coração, quebrantar o nosso coração cada vez mais, para a gente entender que precisamos dEle em todas as coisas. E hoje eu queria compartilhar com vocês mais duas matérias que Deus matriculou a gente da sua escola. João capítulo 21, versículo 15. Na minha versão aqui, revista atualizada, diz assim: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Amém. Meus irmãos, hoje, semana passada, a gente olhou para a vida do Elias e nós tiramos lições para a nossa vida, da nossa vida com Deus, na escola de Deus, que precisamos servir, quebrantar o nosso coração diante de Deus. Hoje eu queria olhar para o Pedro, para essa experiência única, muito conhecida, que o Pedro teve com Jesus e que traz também novidade para a nossa vida. Então, vou apontar aqui para nós duas disciplinas que Deus matriculou a gente. A primeira, já vou entrar no tema: entrega e submissão. Entrega e submissão. Só lembrando que Pedro, meus irmãos, teve uma caminhada com Jesus, 3 anos de caminhada. Durante todo esse tempo de caminhada com Jesus, Pedro aprendeu, Pedro foi ministrado. Teve uma vez que Jesus perguntou para os discípulos: Quem vocês estão dizendo que eu sou? E Pedro falou com muita convicção: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. Jesus elogiou. Jesus falou: Simão Barjonas, isso veio de Deus, essa resposta veio de Deus. Você está inspirado. Você está inspirado. Mais para o final aqui da caminhada de Jesus, chegando perto da crucificação, Pedro negou Jesus. Pedro negou que era um discípulo de Jesus. Pedro negou que era um seguidor de Jesus. Pedro negou o próprio Jesus. E agora Jesus está tendo uma conversa muito franca com ele. Jesus está matriculando ele de novo na escola de Deus. Está dando a oportunidade, uma nova chance de um recomeço. É como se Jesus estivesse falando: Pedro, vamos sentar aqui. Vamos bater um papo. A gente precisa recomeçar do jeito certo agora. Recomeçar para valer. E aí vem Jesus e fala: Tu me amas mais do que esses outros? Mais do que as pessoas ao nosso redor? Tu me amas? Jesus está dando a oportunidade para Pedro se entregar novamente a Ele. Está dando a oportunidade para Pedro se submeter novamente a Ele.
a gente pode até concluir que o Pedro esqueceu aquilo que ele afirmou com tanta convicção: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas Jesus está dando uma nova oportunidade de entrega e submissão. E, meus irmãos, a espinha dorsal da vida com Deus é uma postura de constante entrega e de constante submissão. E quando a gente fala entrega, é entregar tudo. É entregar a vida, é entregar as emoções, é entregar a vida profissional, é entregar a administração financeira, é entregar os nossos recursos, a nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos, o nosso futuro. E eu queria perguntar para você: você já entregou tudo nas mãos de Jesus? Por isso Pedro está perguntando, aliás, Jesus está perguntando para Pedro: tu me amas? Quem eu sou para você? Que lugar eu ocupo na tua vida? Que importância eu tenho para você? Tu me amas mais do que estes outros, mais do que tudo. Quem sou eu para você, Pedro? E quando Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, Pedro está entregando tudo para Jesus. Pedro está entregando a sua vida de novo. Pedro está dizendo: eu tenho consciência que só há salvação em ti. Eu tenho consciência que só há vida plena e abundante em ti. Eu tenho consciência que não há futuro para mim longe de ti. Por isso eu me entrego a ti, entrego tudo, todas as áreas da minha vida, eu entrego para ti. Eu acredito que quando Pedro está dizendo: eu te amo, Jesus, sim, eu te amo, Pedro está dizendo isso. Eu sou teu, tudo que eu tenho é teu, eu me entrego ao Senhor. Pedro está reconhecendo, meus irmãos, que não tem condição de conduzir a própria vida em plenitude sem Jesus. Por outro lado, quando Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que te amo, eu acredito que Pedro está dizendo também: eu me submeto a ti. Entrego tudo a ti, me submeto a ti. Eu preciso da tua orientação, Jesus. Eu quero o Senhor na minha vida me orientando. Eu tenho consciência de que eu preciso segui-lo e obedecê-lo. Tenho consciência que tua vontade é perfeita e a minha é imperfeita. Tenho consciência que o melhor caminho é te obedecer. Pedro está reafirmando, meus irmãos, a sua submissão a Jesus. E é claro que essa pergunta é feita para nós também. Hoje nós somos os discípulos. Hoje nós temos a oportunidade de sentar com Jesus e ter uma conversa franca com Ele. E Jesus nos pergunta: tu me amas? Ricardo, tu me amas? Quem sou eu para você, Ricardo? Que lugar eu ocupo na tua vida? Que importância eu tenho para você? Que importância eu tenho para você? E eu queria fazer essa pergunta para você: quem é Jesus na tua vida? Que lugar Jesus ocupa no teu coração? É secundário? É paralelo a alguma coisa? Tem algo mais importante? Você já entregou tudo? Já se submeteu a Jesus? Tem alguma área da tua vida que você ainda não colocou aos pés de Jesus? Jesus quer ser Senhor da nossa vida por inteiro. Jesus quer ser Senhor do nosso casamento, das nossas finanças, de tudo, da nossa educação de filhos. Você ama Jesus mais que tudo? Mais do que as pessoas? Mais do que o dinheiro? Mais do que os teus bens? Já entregou para Jesus todas as áreas da sua vida? Dizem por aí que a última palavra em casa sempre é da esposa, né?
Aliás, eu já vi alguns homens dizer o contrário, que a última palavra em casa é do homem, né? Sim, senhora, né? Mas eu queria dizer para você que a última palavra na nossa vida precisa ser de Jesus. Nós precisamos nos submeter a Ele. Nós precisamos buscar a orientação de Jesus. Eu acredito que muitos dos nossos planos talvez sejam frustrados, não dão em nada, não vão para frente, não têm futuro, porque talvez a gente nem tenha perguntado para Jesus se é aquilo mesmo, se o caminho é esse, se a decisão é essa, se o que nós devemos fazer é isso, se é assim que devemos orientar os filhos, se é assim que nós devemos investir o nosso dinheiro. Jesus precisa participar da nossa vida, meus irmãos. Nós precisamos nos submeter a Ele. Buscar Jesus só na hora do aperto é uma postura muito mesquinha, muito egoísta. Nós precisamos nos submeter a Ele. Jesus nos chama para segui-lo, para servi-lo, para amá-lo, para obedecê-lo. Quem é Jesus na tua vida? Deus matriculou a gente nessa matéria, da entrega e da submissão. E dia a dia a gente precisa ir entregando a nossa vida nas mãos de Deus. As novas fases que nós vivemos. Chegou um filho. Poxa, uma fase importante. Mudamos de cidade, uma fase importante. Já entregou essa fase nova nas mãos de Deus? Pediu orientação, conversou com Ele. Jesus participa disso. A nossa agenda é só nossa. Quem é Jesus para você? Tu me amas? Tu me amas? Amar Jesus é entregar-se a Jesus. Amar a Jesus é submeter-se a Jesus. Entendendo que Jesus tem o melhor caminho. Afinal de contas, Jesus é o caminho, a verdade e a... Se cremos nisso, então vamos entregar nossa vida para Ele, vamos nos submeter a Ele. Porque o que Ele tem para nós é o caminho, é a verdade, é a vida e vida em abundância. Amém? Você já entregou sua vida para Jesus? Todas as áreas da tua vida estão aos pés de Jesus? Deus nos matriculou nessa disciplina da entrega e da submissão. Segunda disciplina e última que Deus nos matriculou. Está no finalzinho do versículo, quando Jesus diz assim para Pedro: apacenta os meus cordeiros. Jesus faz uma pergunta, Pedro responde, Jesus faz uma afirmação. Tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Pergunta boba, né? Como se Pedro estivesse respondendo mais ou menos assim. E Jesus vem com uma afirmação: apacenta os meus cordeiros. Meus irmãos, Jesus está dizendo para Pedro: olha, se você me ama, se entregou, se submeteu, você vai cuidar do meu rebanho. Você vai zelar pelas minhas ovelhas. Você vai se importar com o meu povo. E aqui Jesus está colocando sobre Pedro, sobre os discípulos que estavam ali naquele momento, e sobre todos os seus discípulos ao longo da história, a responsabilidade de cuidar do rebanho. E nós fomos matriculados nessa disciplina. Essa responsabilidade não é só de alguns. Ao contrário, se a gente olhar as histórias bíblicas, meus irmãos, sempre tem gente cuidando do povo de Deus. Sempre tem gente sendo levantada por Deus para fazer algo grande. E no meio desse algo grande está o cuidado do povo de Deus. Por exemplo, Moisés. Para que Deus levantou Moisés? Lá em Êxodo capítulo 1, 2 e 3, nós vemos Moisés nascendo, sendo preservado, não sendo morto, junto com os primogênitos que foram assassinados, uma chacina terrível. A vida de Moisés foi preservada. Moisés cresceu no palácio do rei que escravizava o seu povo.
em certa idade, Deus se manifestou a ele. E o que Deus falou para ele? Você vai falar com o faraó, vai libertar o meu povo. Eu ouvi o clamor do meu povo está sofrendo, eu tenho que cuidar do meu povo, você vai me ajudar a cuidar desse povo. Deus levantando Moisés para pastorear, para cuidar das ovelhas, para cuidar do seu povo. Quando Moisés morreu, Josué retomou o lugar de Moisés. Primeira coisa que Deus falou para Josué foi: olha, meu servo Moisés é morto, dispõe-te agora e leva esse povo, atravessa o Jordão, leva eles para Canaã, conduz esse povo, cuida desse povo, dirige, governa, lidera, pastoreia o meu povo. Quando Deus levantou os juízes para julgar, para orientar, para trazer discernimento, Deus estava pastoreando o seu povo através dos juízes. Quando Deus levantou reis, e nem todos foram bons reis, mas era uma prerrogativa do rei, pastorear o povo, abençoar o povo, com justiça, com um bom governo. Deus levantou profetas para orientar o povo, chamar o povo para caminhar de novo, junto com Deus, para chamar o rei a governar direito. A função profética era uma função de pastorear. Jesus veio nesse mundo como pastor maior, viveu, cuidou das pessoas, trouxe gente para perto de si, cuidou dessas pessoas, sentou com os seus discípulos e falou: agora é a vez de vocês. Vocês vão cuidar dos meus cordeiros. Vocês vão tomar conta das minhas ovelhas. Vocês são responsáveis pelo meu povo. Jesus está matriculando Pedro na disciplina do cuidado. E matriculou a mim e a você também, para cuidarmos do povo de Deus, para zelarmos pela saúde espiritual, para zelarmos pela vida do rebanho. É um cuidado nosso, é responsabilidade nossa. A mesma responsabilidade de cuidar das ovelhas de Jesus agora repousa sobre nós. Repousa sobre nós. Não é possível, meus irmãos, amar a Deus e não amar o povo de Deus. Não é possível. Não é possível amar a Jesus e não amar o rebanho de Jesus. Não é possível querer a bênção, a salvação, o perdão dos pecados e não se envolver nesse projeto de salvação da humanidade, de cuidado e pastoreio das pessoas. Não é possível. Isso é antibíblico. Deus está colocando Pedro, trazendo Pedro de volta para si, né, chamando Pedro para entrega, para submissão, e está dando o serviço aqui: olha, você vai fazer isso, você vai cuidar das minhas ovelhas, você vai zelar por elas, você vai orar por elas, você vai acompanhá-las. Meus irmãos, cuidar de crente não é fácil, né? A gente precisa reconhecer que não é fácil cuidar de crente. Mas é a tarefa, meus irmãos, que nos é dada. Nós fomos matriculados nessa aula, nessa disciplina, nessa matéria. Jesus chama a gente para cuidar uns dos outros. E eu tenho visto, meus irmãos, na nossa sociedade hoje, o contrário. Eu tenho visto as pessoas abrindo mão do rebanho. Eu tenho visto as pessoas agredindo os irmãos. Não cuidando, não zelando. Mas uma coisa é certa: um dia nós vamos ter que prestar contas dessa responsabilidade que nos foi dada, de cuidar uns dos outros, de promover a edificação e não a separação, de promover o crescimento espiritual e não a dúvida. Saiba, meus irmãos, que essa responsabilidade está sobre a minha vida e sobre a sua vida.
cuidar das ovelhas, cuidar dos cordeiros. Apacenta os meus cordeiros. Tem uma coisa que a gente precisava se dedicar assim, olha, de todo o coração, com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, era em zelar pela igreja de Jesus. É o projeto de Jesus, meus irmãos. Não tem projeto nesse mundo maior que esse. Não tem. Você sabia que a igreja de Jesus é maior que a nossa nação? Você sabia disso? A igreja de Jesus é maior que o Brasil. É um projeto para salvar o mundo. Ele tem que estar na mais alta conta na nossa vida. Nós precisamos zelar pelas ovelhas de Jesus. Nós precisamos promover o crescimento, a edificação, o cuidado, a ousadia de pregar o Evangelho. Nós precisamos focar, meus irmãos, mais no rebanho de Jesus. Muito mais. E eu queria perguntar para você, qual é o valor do rebanho de Jesus para você? Por pouca coisa você abre mão de fazer parte do corpo de Cristo? Que valor nós damos para isso, para esse projeto de Jesus, o qual ele inseriu Pedro, os outros discípulos e a nós? Essa foi uma das últimas ordens de Jesus. Apacenta os meus cordeiros e ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Apacenta os meus cordeiros. Você tem cuidado das ovelhas de Jesus? Tem se importado com isso? Tem tempo para isso? Você se sente responsável pelos irmãos que estão aqui junto com você? Por zelar pela vida deles? Por estar disponível no momento de aflição? Por se fazer presente na hora da dor, sem ninguém pedir? Que valor o rebanho de Jesus tem na tua vida? Eu queria revalorizar isso para nós, meus irmãos. Queria recolocar isso no nosso coração como um projeto de Jesus prioritário. Prioritário. A nossa tarefa como igreja nesse mundo, ela tem dois focos: é levar o evangelho a quem não conhece e cuidar do rebanho daqueles que já conhecem. Isso é missão. A nossa missão se resume nisso. Fazendo isso, a gente vai promover uma sociedade melhor. Fazendo isso, nós vamos transformar os corações, trazer gente para Jesus, nós vamos mudar o mundo. É isso que Jesus quer. Então não adianta a gente focar só naquela missão de alcançar quem não foi alcançado, que é importante também, sem focar em quem já foi alcançado. Quem vai cuidar desse povo? Quem vai orientar esse povo? É um povo difícil? É difícil. Mas é a noiva, meus irmãos. É a noiva que Jesus está esperando para aquela noite de núpcias, para aquele jantar, para aquele encontro maravilhoso. Tem um texto lá em Zacarias, capítulo 2, versículo 8, que meu pai me ensinou quando eu era criança, eu nunca mais esqueci, que fala que o povo de Deus é a menina dos olhos de Deus. Você conhece esse versículo? Fala que o povo de Deus é a menina dos olhos. Você já tentou colocar o dedo no seu olho? Incomoda, né? É a menina dos olhos do Senhor. Tem valor. Precisa ser cuidado. Precisa ser cuidado. Nós precisamos investir no rebanho de Jesus. Deus matriculou a gente nessa disciplina do cuidado. E dá trabalho, meus irmãos. Dá trabalho. Não precisa gastar tempo. A gente precisa gastar tempo. A gente precisa trazer a família para ser cuidada também. Traga a sua família vai ser cuidada. A gente não vai só trabalhar, não. A gente vai ser abençoado também. A gente não vai só abençoar. Cuidando do povo de Deus, a gente vai ser cuidado. Abençoando o povo de Deus, a gente vai ser abençoado. Edificando o povo de Deus, a gente vai ser edificado. Que valor tem para você o rebanho de Jesus?
é projeto de Deus, meus irmãos, para a eternidade. É prioridade. Deus matriculou a gente nessa aula. Então eu queria compartilhar com vocês isso. Esse desafio que Deus fez para Pedro. Tu me amas? Quem eu sou para você? Apacenta os meus cordeiros. Quero orar com você. Hoje nós vamos ter um fundo musical aqui, meus irmãos. Orar é muito bom, refletir é muito bom, mas quando tem uma musiquinha no fundo, parece que a gente vai mais lá dentro. Paulinha vai nos ajudar. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. E já vá pensando aí como é que está a tua vida. Se você já entregou a tua vida a Jesus. Tu me amas? É a pergunta que Jesus faz para mim, faz para você. Tu me amas? Quem sou eu para você? Que lugar eu ocupo na tua vida? Todas as áreas da tua vida já estão aos pés de Jesus? Por um certo momento, Pedro esqueceu quem Jesus era para ele. Pedro negou Jesus. Claro que esse exemplo está na palavra, para a gente não fazer igual. Mas Pedro também teve a oportunidade de se entregar, de se submeter a Jesus, de obedecê-lo em todas as coisas. Por isso, eu queria convidar você a refletir. Como que está a tua vida? Está submissa? Está entregue? Quem é Jesus para você? Se você não entregou a sua vida para Jesus, ou se você está precisando entregar alguma área da tua vida que está descontrolada, que você sabe que está precisando da intervenção de Deus, eu queria convidar você para entregar essa área da tua vida para Jesus agora. Mas se você está aqui no nosso meio e não entregou a sua vida para Jesus, quero convidar para você entregar toda a sua vida, tudo que você tem nas mãos de Jesus, aos pés de Jesus. Faça isso agora. Mas Jesus nos desafiou também, meus irmãos, a cuidarmos do rebanho. Que valor tem o rebanho do Senhor para você? Você tem cuidado? Você tem investido tempo no povo de Deus? Nos cordeiros? Nas ovelhas? Esse desafio é para mim e para você também. Jesus está dizendo para nós: apacenta os meus cordeiros, cuida do meu povo, pastoreia, orienta, zela pela vida de cada um deles. Eles valeram meu sangue. Que valor o rebanho de Jesus tem para você? Pai, nós reconhecemos, Senhor, que precisamos entregar a nossa vida, Pai, tudo que temos, tudo que somos aos Teus pés, Pai. Nada somos sem o Senhor. Nós não temos futuro, Pai, sem Ti. Por isso nós entregamos a nossa vida diante do Senhor, Pai. Entregamos todas as áreas da nossa vida diante do Senhor. O Senhor é o Deus da nossa vida, Pai. Nós nos submetemos a Ti, Jesus. Toma a nossa vida nas Tuas mãos, Pai. Governa a nossa vida. Nós somos ovelhas, Pai. Participamos do Teu povo. E nós entendemos que precisamos cuidar do Teu povo, Pai. Mas nós precisamos da Tua orientação. Nos ajuda, Pai. Nós queremos amar o Teu povo. Nós queremos, Senhor, orientar o Teu povo, edificar a Tua igreja. Nós queremos apacentar os Teus cordeiros, Pai. Usa a nossa vida. Como é que nós vamos fazer isso, Pai? Aqui
aqui na igreja, fora da igreja, usa a nossa vida, Pai, para orientar o teu povo, para instruir a tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Amém.